Bom, pessoal, vou dar continuidade à aula aqui, né? Eu não resolvi filmar pelo computador, porque se a gente precisar de uma folha para fazer um rascunho, fica mais fácil. Então, a gente acabou de ver, né, resistência térmica em série, e agora a gente vai ver resistência térmica em paralelo. Esse material já está disponível para vocês no link do Dropbox, tá bom? Então, aqui só para a gente relembrar, né? Aqui eu coloquei uma parede composta, que ela é composta de 3 materiais, então eu teria o material A, teria o material B e teria aí o material C. Aqui a gente tem a temperatura do fluido 1, que ela estaria mais quente, e a do fluido 4, né, que ele colocou aqui, que estaria mais fria. Então, poderia ser a parede, por exemplo, de um forno, aonde que ela é feita de 4 materiais. Poderia ser uma sílica, por exemplo, uma lã de rocha, uma lã de vidro, independentemente. Então, ele tem meu perfil de temperatura e aqui ele desenhou o meu circuito térmico, que é o que a gente vai começar a fazer bastante. Então, a primeira temperatura seria a temperatura que é o T infinito, ela iria até a temperatura dessa parede que ele chamou de quem? De T1. Então, entre o T infinito e a temperatura dessa primeira parede aqui, que poderia chamar de parede interna, né? Qual seria a resistência? A minha resistência, ela seria a resistência de convecção. Então, ficou 1 sobre o coeficiente convectivo 1 vezes a área. Depois, eu tenho dessa T1 até T2, então T1 até T2 eu tenho uma outra resistência, que é a resistência de condução do meu material A. Então, vai ficar LA, porque ele pode ter uma espessura diferente de B e de C, respectivamente, sobre a condutividade térmica desse material, vezes a área. Depois, respectivamente, de T2 a T3, T2 a T3 eu tenho a resistência em B, de T3 a T4 eu teria resistência em C. Então, eu teria aí uma resistência de convecção, 3 resistências de condução e depois, por fim, de T4 até o T infinito 4, eu teria resistência aqui por convecção, correto? Então, esse ficaria o meu circuito e aí a gente poderia ir, por exemplo, poderia ir daqui para cá, da temperatura T infinito 1 até T infinito 4, poderia achar a taxa considerando todas as resistências que tem embaixo. Vamos supor que eu não tenho essa temperatura, T infinito 4, mas eu tenho, por exemplo, T3. Então, eu poderia vir daqui para cá e aí eu poderia achar a taxa considerando as resistências que estão embaixo, de onde para onde que a gente está analisando. A gente sempre pega as resistências de acordo com o que a gente está analisando, correto? Isso aqui é uma outra forma de reescrever aquela equação, que é usando o coeficiente global de transmissão de calor. Eu, Sabrina, particularmente, não gosto muito, que ele fala o seguinte, ele fala que Q de X é igual ao coeficiente global vezes a área vezes ΔT. Eu estou passando para vocês porque a gente tem isso aqui no livro, né? Aonde que o U, que é esse coeficiente global, é 1 sobre a resistência total vezes a área. Porque aqui a gente não tinha que o ΔT, ele não seria... o Q de X não seria o ΔT dividido pela resistência total? Então, se é resistência total, então aqui é um inverso do outro. Lembrando que a área, pessoal, vai depender muito do que eu estou achando. Lembra que eu falei com vocês que a gente não pode ter dúvida se a gente está achando em fluxo e em taxa mais. Se a gente está achando em fluxo, eu não preciso entrar com a área. Então, todas as minhas resistências que antes tinha por unidade de área, observa aqui, ó, aqui todas eu tinha unidade de área. A área da seção transversal, ela não vai mudar. Então, se eu estou achando fluxo, eu poderia calcular minhas resistências apenas por esse pedaço aqui, porque eu não multiplicaria pela área e assim a unidade seria watts por metro ao quadrado, já que eu estou achando em fluxo. Se eu estou achando a taxa, aí necessariamente eu preciso multiplicar pela área, tá bom? Então, a gente pode usar tanto essa forma do coeficiente global, como a outra que a gente viu na última aula. Agora, a gente começa a ver resistência em paralelo. Então, aqui a gente colocou um exemplo básico de resistência em paralelo, aonde que eu tinha um material com uma condutividade aqui que ele chamou de KE. Observe que agora ele está desprezando a convecção, né? Eu não estou considerando convecção nem desse lado e nem do lado de cá, do lado esquerdo. E aí eu tenho um material KE e depois eu tenho um KF e um KH. Então, ele dividiu esse material aqui em 2. Então, o que acontece? Eu gosto de falar com os alunos que a taxa de transferência de calor, que é energia, é como se fosse pessoas, para a gente entender melhor como é que funciona o paralelo. Então, a resistência em paralelo, imagina, ela funciona igual a resistência elétrica, a gente não tem nenhuma diferença aqui. Mas vou imaginar que são pessoas.
Então, a energia são pessoas. Então, se nesse ponto aqui, onde que minha temperatura é T1, que o mouse está aqui, ó, T1, certo? Tá bem aqui, ó. Se nesse ponto que é T1 eu tivesse 100 pessoas, o que vai acontecer? E eu tivesse um único caminho para essas pessoas passarem, que seria minha resistência, as 100 pessoas passariam por essa resistência, que é o LE sobre KE vezes a área por condução. Só que chegar aqui, em vez dessas 100 pessoas ter um único caminho para passar, que seria a resistência em série, elas têm dois caminhos. Elas podem passar tanto por F como pode passar por H. Então, dependendo da resistência, ou seja, imagine que meu caminho aqui seja muito estreitinho e esse aqui seja bem largo. Então, as 100 pessoas, eu posso ter que 20 vai passar por esse, que é bem estreitinho, né? Onde que minha resistência é maior. E eu vou passar aqui, por exemplo, as 80 pessoas, que seria o restante dos 20 por esse aqui. Mas, no final das contas, quando saírem para os dois caminhos que eu tenho, aqui eu vou ter quem? 100 pessoas. E aí, aqui eu tenho um único caminho, novamente eu sairia 100 pessoas. Por isso, quando a gente trabalha com regime estacionário, a gente fala que a taxa é constante. Se aqui passa 100, aqui vai passar 100 também somando. Que passe 30 em cima e 70 embaixo, que passe 40 em cima e 60 embaixo. O somatório vai dar o total da sua taxa de transferência de calor. E aqui vai sair os mesmos 100 que entrou nesse ponto de cá, correto? Como que a gente resolve uma resistência em paralelo, que é o que ele colocou aqui, né? A gente primeiro tem que resolver a resistência equivalente, que a gente chama, que é o do paralelo, e depois o resultado que a gente tem disso aqui, por isso está tem entre aspas, a gente soma com o paralelo, aí você tem a resistência total. Então, só para lembrar, eu vou vir cá para o papel para a gente facilitar aqui. A minha resistência equivalente, ela vai ser A vezes B dividido por A mais B, em que A é a minha resistência. Então, se fosse no exercício proposto, eu teria LF sobre KF vezes a área, que ele está relacionado, no caso aqui ele falou que é exatamente a metade. Então, seria a área dividido por 2. A minha resistência B, ela seria LH sobre KH vezes a área dividido por 2, certo? Então, vocês substituiriam, vocês achariam a resistência equivalente. Uma outra forma de a gente achar a resistência equivalente seria 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 mais B, 1 dividido por A, né, mais 1 dividido por B. Qualquer uma das duas, a gente tem o mesmo resultado, pessoal. O resultado é exatamente o mesmo. O que eu chamo muita atenção, que vocês erram muito na hora da prova. Quando a gente usa essa aqui, eu tenho que lembrar que o resultado que eu achei já não é a resistência equivalente direto. Esse resultado é 1 sobre a resistência equivalente, então eu tenho que dividir, né, para a gente poder achar aí a resistência equivalente. Aqui eu já acho direto, porém essa fórmula, ela tem um problema seguinte. Imagine que eu não tivesse aqui no meu desenho, né, não apenas 2 elementos em paralelo, mas eu tivesse 3. Então, eu tivesse F, H e eu tivesse um Z. Então, o que aconteceria? Eu teria aqui mais uma, então eu teria aqui uma resistência que eu poderia chamar de C. Então, minha resistência equivalente dos 3 seria 1 sobre A mais 1 sobre B mais 1 sobre C. Esse aqui, o que eu teria que fazer? Eu não posso colocar o C aqui direto. Eu teria que fazer primeiro um paralelo, depois, com esse resultado da resistência equivalente 1, eu faria a resistência equivalente 2. Então, seria resistência equivalente 1 vezes o C, mais a resistência equivalente 1 que eu achei, mais o C. Se eu optar, se tiver 3 elementos. Se tiver um só, né, um paralelo só, aí eu posso fazer dessa forma ou dessa. Se tiver 3, essa aqui fica mais fácil, né? Mas aí é o critério de vocês. A gente poderia usar tanto a de cima quanto a de baixo quando a gente tem uma resistência em paralelo. Ali eu mostrei a constituição, por exemplo, da parede de um forno, que eu poderia ter materiais em paralelo. Mas uma situação muito comum que a gente tem, imagine vocês que isso aqui seja a temperatura de um forno, né? Vou chamar aqui de T1 e de T2, e que aqui no meu forno eu esteja entrando tanto com convecção como com condução, certo? E a temperatura aqui do fluido é igual à da vizinhança, a gente pode colocar que seja lá 300 graus, sei lá, tô chutando, tá, pessoal? E aqui a gente tem temperatura do fluido, vou chamar de 2, que tá mais frio, que vale, por exemplo, 20 graus.
Tô dando um exemplo, né? Então aqui, como eu tenho a entrada na parede desse forno relacionado aí tanto com a convecção como com a, desculpa, gente, radiação, né? Com a radiação, o que que acontece? Aqui eu tenho um paralelo. Então, eu poderia representar esse circuito o seguinte: temperatura do fluido, que é igual à temperatura da vizinhança, né? Aqui eu tenho o meu paralelo, porque eu tô entrando na minha temperatura 1, que é a temperatura interna do meu forno. Aqui eu tô entrando com a resistência de convecção e aqui eu tô entrando com a resistência de radiação. Então, o somatório das duas energias que entrar em T1 é o que vai passar por condução entre T1 e T2. Então, aqui eu teria o L sobre o K vezes a área dessa parede, né? E depois eu falei que só tem convecção. Poderia desprezar a radiação, como eu poderia ter ela também. Eu optei por não ter, mas eu poderia ter, tá, pessoal? Isso aí depende de cada exercício. E aqui eu teria a temperatura do fluido 2. Então, o meu circuito, ele ficaria dessa forma, considerando o paralelo aqui, já que eu tenho duas entradas de energia. Estou entrando por radiação e estou entrando por convecção. Se eu tivesse, por exemplo, radiação aqui, eu teria um outro paralelo aqui também, ó. Só poderia desenhar o meu outro paralelo. Aí, como é que eu faria a resistência total? A mesma fórmula, né? A resistência total, então, seria, primeiro, a resistência equivalente do meu paralelo, né? Eu teria que calcular ela, como a gente viu aqui em cima, por alguma dessas duas fórmulas, mais a resistência por condução, mais a resistência por convecção, correto? Então, tudo vai depender do que você tem e do que você quer achar. Aí eu teria meu circuito térmico, esse exemplo que eu passei aí para você, seria isso. Então, vamos voltar aqui agora para a nossa transparência. E aí, o seguinte, esse outro circuito aqui, como que seria uma outra forma de eu poder reescrever ele? Eu poderia, como se fosse passar uma linha imaginária em tudo e dividir. Então, faria o paralelo entre esse e esse, só que como é o mesmo material, a gente poderia reescrever o circuito dessa forma. Então, eu teria que fazer o paralelo entre esses dois, o paralelo entre esses dois, o paralelo entre esses dois e depois somar tudo para eu ter a minha série aí, correto? Desculpa. Uma outra coisa muito importante é a resistência de contato que a gente tem entre duas superfícies. Essa resistência de contato, gente, ela sempre vai existir. Por mais que você tenha uma superfície que seja extremamente lisa, muito, muito lisa, a rugosidade ela sempre existe, mesmo que ela seja mínima. Então, o que acontece? Quando a gente une dois materiais, por exemplo, estou unindo essa parede com esses dois materiais, essa parede com esses dois materiais, ou mesmo que seja nesse exemplo aqui, ó, o que acontece? Entre o LA e o LB, eu criei uma resistência de contato. Entre o LB e o LC, eu criei uma outra resistência de contato. Então, agora, sempre que a gente tiver a união de dois materiais A mais B, eu tenho a resistência de contato. Se o problema não te der esse valor, uma nova consideração que passa a surgir, que a gente passa a estudar, é resistência de contato desprezível. Se ele me deu o valor da resistência de contato, a gente vai considerar ela aí para efeitos de cálculo. Se ele não me deu, a gente não vai considerar. Então, vai depender do exercício, correto? O que acontece nessa resistência de contato? Quando a gente une, como a superfície é rugosa, é claro que aqui está ampliado, né, muitas vezes, mas o que forma? Forma esses interstícios, que são esses buraquinhos devido à junção que a gente tem do nosso material. Então, o material A com o material B, o que acontece? Ele formou esses interstícios. Muitas vezes, depende do que a gente quer fazer, a gente pode melhorar a condução ou piorar a condução. Por exemplo, se eu quero que o meu material seja um isolante, ou seja, que eu evite a perda de calor, então eu poderia deixar apenas eles colados normalmente e deixar o ar preenchido. Porque a gente viu que o ar é um mau condutor de calor. Por quê? Como ele é gasoso, as partículas, as moléculas, elas estão o quê? Mais afastadas uma da outra, né? A gente vê que ela fica mais afastada e aí você consegue evitar mais a transferência de calor.
Porém, vamos supor que seja aí dispositivos eletrônicos, por exemplo, aonde que a gente quer que a taxa de transferência de calor ela seja maior. Eu quero aumentar essa taxa de transferência de calor. Então, hoje tem vários estudos, tem trabalhos que falam só da condução de contato, né? Que é isso aí que a gente está falando, que eu poderia preencher, por exemplo, com silício, com algum metal que seja ótimo condutor, para evitar que isso aqui, em vez de ser um mau condutor, passe a ser um bom condutor. Então, dependendo da superfície, a gente pode colocar algum material aí para ocupar esses interstícios, preenchendo aí essa resistência térmica de contato. E aí, como que a gente desenha um circuito que muita gente tem dúvida? Então, vou colocar aqui novamente um exemplo para vocês de resistência térmica de contato. Normalmente a gente chama RTS, né? Abreviação. Então, eu vou colocar esse próprio exemplo que tem aí, né? Como que eu gosto de representar para vocês não terem dúvidas, né? Isso aqui seria a minha resistência de contato entre o material A e B. Então, eu vou chamar essa temperatura de T1, essa aqui de T2, essa de T3 e essa de T4. Então, quando a gente tem uma resistência térmica de contato, o nosso circuito ele vai ser representado da seguinte forma. Entre T1 e T2, a gente tem quem? Eu teria resistência por condução. Então, seria LA sobre KA vezes a área. Entre T2 e T3, né, eu tenho a minha resistência térmica de contato, que é esse vão aqui. Normalmente, dependendo da sua resistência térmica de contato, a gente consegue variar até em 2, 3 graus, para vocês verem a eficiência que é isso, dependendo da superfície se ela é rugosa, se ela não é, né, se ela é muito lisa. E depois, entre T3 e T4, eu volto a ter a resistência por condução, só que em B, correto? Então, o nosso desenho da resistência térmica de contato, ele ficaria dessa forma, representação desse circuito aqui que está na transparência. E aí, para finalizar, a gente vai ver isso amanhã na aula de sexta-feira. Quem quiser tentar fazer esse exercício, coloquei exercício 1, 2 e 3 para vocês, tá? Então, esses exercícios aí que tá na transparência, a gente vai ver na aula de amanhã, mas para vocês já tentarem fazer baseados na aula de resistência térmica aí, seja em série, seja em paralelo, ou seja por resistência de contato. Só uma dica, esse desenho aqui, ele tá um pouco errado, então faça o seu desenho, o seu esquema, desconsidere esse desenho que está no exemplo 2, tá bom? É isso aí, pessoal, um abraço e até amanhã.